Fala, meus amigos, tudo bem? Muito bom dia, bem-vindos ao 12 em Campo desta sexta-feira, 27 de janeiro de 2022, chegando aqui com as últimas do Timão no dia de hoje. Corinthians que se prepara para o clássico de domingo contra o São Paulo, 18h30, estádio do Morumbi. Jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. São Paulo goleou a Portuguesa ontem, 4-1. A Portuguesa que ganhou do Red Bull Bragantino por 3-0. O Red Bull Bragantino que ganhou do Corinthians por 1-0. Então, é preciso tomar cuidado, é preciso jogar bem para conseguir uma boa vitória fora de casa no próximo domingo. A gente vai falar aqui dos desfalques da equipe do técnico Fernando Lázaro e vamos falar também sobre a proposta de acordo que o meio-atacante Luan recusou, essa proposta feita pela direção do Corinthians, o Luan recusou, e você vai ficar sabendo de todos os detalhes aqui. Vamos falar também sobre as contratações, tá, minha gente? Contratação no Corinthians é uma novela e a direção definiu mais ou menos um prazo para reforçar esse elenco. Vou contar tudo para vocês, mas antes eu peço que você deixe seu like aqui para dar aquela força para o canal, se inscreva, já passamos de 22.800 inscritos, ative as notificações e, claro, compartilhe os vídeos e todas as nossas lives, tá bom? Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, eu rodo a vinheta e na sequência eu conto tudo para vocês. 12 em Campo News desta sexta-feira no ar, e a gente começa falando do clássico de domingo contra o São Paulo. Jogo 6h30 da tarde no estádio do Morumbi, tudo definido, arbitragem, mais ou menos os times. O São Paulo ontem bem, venceu a Portuguesa por 4-1, né, e como eu falei na abertura aqui do vídeo, né, a Portuguesa que venceu o Bragantino que venceu o Corinthians, então é um campeonato que oscila demais. Mas é o primeiro clássico da temporada e o Corinthians sabe que não terá Maicon machucado, Cantillo machucado, o Fausto se recupera, deve ir para o jogo, assim como pode pintar um Paulinho, pelo menos entre os relacionados. No mais, o time está completo, o time não tem nenhuma baixa, mais nenhuma dúvida, né? Talvez a grande dúvida seja com relação ao aproveitamento do Paulinho nesse jogo. Eu acho pouco provável, mas em função da lesão do Maicon e a lesão do Cantillo, de repente o Paulinho já entra pelo menos numa lista aí de relacionados para o clássico. O time deve ir a campo com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Matheus Bidu, eu acho que aí dá Matheus Bidu no meio-campo, Fausto, o Duqueiroz, Juliano e Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse deve ser o time, tá, minha gente? A gente vai definir hoje aí. O Lázaro vai definir a equipe provavelmente no dia de hoje. Amanhã só faz aquele. Antigamente a gente falava pronto, né? Amanhã de manhã tem mais um treino e aí sim concentração para o jogo de domingo. Importantíssimo uma vitória para o time quebrar aí essa má fase de não vencer clássicos fora de casa. Né? Lembrando que na temporada 2022 o Corinthians disputou 12 jogos contra os seus principais rivais e só ganhou 2. Então é importante começar o ano com o pé direito aí, conquistando 3 pontos no estádio do Morumbi, local que o Corinthians não vence, lembre, desde 2017. Gente, vamos falar agora sobre datas para reforços. Todo mundo muito aflito, muito na expectativa de que o Corinthians vá ao mercado e contrate. Por enquanto, de contratação mesmo, o jogador que chegou de fora foi o Romero e foi o Bidu. Muito pouco para o que se esperava, muito pouco dentro daquilo que o torcedor do Corinthians imaginava para o início de temporada. Muitos nomes já pintaram, muitos nomes sempre ali sendo observados pela direção. Mas o fato é que, em termos de contratação mesmo, o Corinthians não deve trazer mais jogador para o Campeonato Paulista. É pouco provável.
pouco provável. E o Corinthians só trará jogadores para o Campeonato Paulista, minha gente, caso exista realmente aquela oportunidade, jogador que chegue de graça, com um salário legal, com um salário ok, nada tão alto, nada tão absurdo. Porque contratação, de fato, reforço mesmo, para tentar fazer uma boa Libertadores e um bom Campeonato Brasileiro, uma boa Copa do Brasil, só lá pelo mês de março, abril. Antes disso, o Corinthians não deve abrir o cofre, não deve fazer nenhum grande investimento. Repito, desde que né, não surja nenhuma boa oportunidade. É a palavra que, ultimamente, o Corinthians gosta muito. É uma oportunidade? Interessa? O Corinthians também tem interesse. Agora, de fato, para abrir os cofres, para investir alto, investir pesado em um jogador que chegue no meio-campo, que é a principal posição que o Corinthians busca na temporada, um meia que jogue pelos lados do campo. Isso só lá para o final de março, início de abril, porque antes disso é pouco provável que aconteça alguma movimentação. Por falar em movimentação de mercado, a gente falou muito sobre o Luan nesses últimos 2 dias aqui, né? O Corinthians precisando de reforços, o Corinthians precisando de jogadores, o Corinthians precisando de um elenco um pouco mais qualificado, e tem um Luan ganhando R$800 mil por mês, treinando separado, treinando à parte, não fazendo parte dos planos do Fernando Lázaro. O Luan não pode nem treinar com o elenco para não contaminar, não tem outro termo, o restante do grupo. Então o Luan vive uma fase que é extremamente complicada. Ele, no Santos, em alguns momentos também não quis jogar. O Luan teve problemas para conseguir se firmar no Santos. E no Corinthians, o próprio Vitor Pereira, se todo mundo lembrar aqui, chegou a falar algumas vezes que ele ia colocar o Luan e o Luan dizia que não ia para o jogo, que tinha sentido, que estava com dor. Enfim, o Luan é um problema crônico no Corinthians, muito crônico. Ele que foi rei da América, ele que foi campeão olímpico com a seleção brasileira, campeão da Copa Libertadores da América pelo Grêmio. Então, o Luan já viveu um grande momento no futebol. O Corinthians pagou um valor altíssimo por ele e hoje tem um prejuízo gigantesco com ele. O prejuízo do Corinthians, sem dúvida nenhuma, acho que é maior do que o que investiu no Luan. Né? E o Corinthians chamou o Luan para um bate-papo. Vamos sentar, Luan, e conversar. Mas o Luan recusou todas as ofertas, todas as propostas feitas pela diretoria do Corinthians. Ele não quer abrir mão de nenhum real, nenhum centavo, para rescindir o seu contrato. E aí não pode ser uma decisão unilateral. Não pode apenas o Corinthians querer rescindir o contrato. É preciso que o Luan também queira. E ele, veementemente, é contra fazer uma rescisão. Ele prefere ficar treinando separado e ganhando R$800 mil por mês. O Corinthians chegou até a fazer uma proposta na casa dos 400, 500 mil reais, ali metade mais ou menos do salário do Luan, para que ele rescinda, para que ele siga a carreira dele, e ele recusou. Então, o Corinthians, aparentemente, a não ser que surja alguma proposta do futebol de fora do país, porque, repito, no mercado brasileiro o Luan não tem oportunidade, nenhum clube vai investir no Luan, e olha que se alguém chegar e bater na porta do Corinthians querendo levar o Luan de graça, é provável que o Corinthians continue pagando os 800 mil, mas mande o jogador para outra equipe. Mas nem isso surge, porque todo mundo, o futebol, todo mundo conversa, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é quem. Então, ninguém faz proposta, ninguém investe para ter o Luan. É um jogador que chegou no fundo do poço, a gente pode dizer assim, porque aos 29 anos de idade é um jogador que não tem a menor ambição, a menor aspiração, a menor vontade, a menor inspiração, a menor transpiração para jogar futebol. Então, os problemas do Luan, sem dúvida nenhuma, não são apenas dentro de campo. Porque se fosse, todo mundo passa por fase boa e fase ruim. Mas o Luan parece que a fase ruim está predominando na carreira. É um jogador que deve continuar e o Corinthians vai ter que pagar aí até o final de 2023 mais de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais é o dinheiro que poderia, pelo menos,
chegar numa proposta real pelo Arthur, né? Pelo menos dava para chegar numa proposta ali, ó, te dou 10 milhões agora, parcelo mais tanto, tá. Claro, o Arthur vale 10 milhões de euros, muito mais, 10, 12 milhões de euros. Mas já era um dinheiro a mais, já era um dinheiro para você começar a fazer uma oferta, para você dar uma entrada, para você, enfim, tentar negociar. E o Corinthians vai continuar pagando esse valor altíssimo, 800 mil reais por mês, 10 milhões até o final do contrato, para ter um jogador treinando separado. Negócios mal feitos, resultados estão aí para todos poderem ver. Analisa, deixa seu comentário, o que você acha dessa situação do Luan, comenta aqui pra gente, tá bom? Deixa seu like também, por favor, e eu te espero às 9 da noite aqui no 12 em Campo para a gente fazer uma live, bater um papo, falar tudo sobre o Clássico, falar da preparação, falar sobre o dia do Timão que se prepara para o jogo contra o São Paulo, domingo, 6h30 da tarde. Tamo junto? Obrigado pela presença, excelente dia a todos. Tchau, tchau.